Vamos ter a nossa terceira sessão, então, apresentada pela Noesis. Vamos ter connosco o José Baleia, que nos vai fazer aqui uma pequena apresentação sobre What's Next in Hybrid Cloud, com uma pequena demonstração também de algumas soluções e como é que a Noesis está a endereçar o mercado com este tipo de abordagens híbridas na cloud. E depois temos também connosco o Walter Fernando, também, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre a estratégia da Noesis, como é que estamos a fazer estas soluções no mercado e qual é o impacto, como é que estamos a ver neste mundo híbrido, não é? Como é que estamos a ver aqui a solução. Obrigado, boa apresentação e espero que aproveitem. Obrigado. Primeiro queria agradecer à Microsoft pela oportunidade para estar aqui a fazer esta apresentação e também a toda a gente que subiu esta escadaria para estar aqui sentado connosco para fazer aqui um pequeno acompanhamento sobre a nossa visão do que vai ser o futuro das clouds híbridas. Numa primeira fase vamos dar uma visão geral dos desafios e das best practices que a nosso ver estão relacionados com a implementação de plataformas multi-cloud e no final vamos apresentar algumas funcionalidades novas no Azure que ainda estão neste momento em preview para ajudar exatamente com o desafio de gestão e de implementação de clouds híbridas em plataformas multi-cloud. Eu sou José Baleia, tal como foi apresentado, e estou neste momento a trabalhar na Noesis como Manager na área de infraestruturas e sou responsável pela equipa de operação, fundamentalmente operação em serviços cloud. A acompanhar-me, mais tarde vai também dar aqui uma palavra, está o Walter Fernando, que é Senior Manager na área de Infrastructure Solutions e é responsável pela área de Cloud e Data Center. Vamos começar por abordar aqui alguns dos maiores desafios na implementação de infraestruturas em clouds híbridas e na sua gestão. Normalmente, as maiores preocupações dos clientes na adoção de clouds, quer sejam híbridas ou públicas, são relacionados com a segurança. Não só sobre a localização e segurança dos dados, mas também sobre quem tem acesso sobre os mesmos. Uma cloud híbrida, por definição, é uma cloud que está assente em mais do que um provider. Portanto, está sempre aquela preocupação sobre exatamente onde é que estarão os meus dados e como é que consigo garantir a segurança dos meus dados. Também tem uma dificuldade acrescida que, como isto não é nada centralizado, muitas vezes são necessários acessos de administração diferentes para fazer administração de clouds diferentes. Por exemplo, se tem clientes que utilizam várias clouds, certamente já tiveram a experiência de ter logins diferentes consoante o provider, ou seja, nem sempre é fácil conseguir a garantia de que conseguem centralizar os acessos. Sem contar também que, muitas vezes, entre providers diferentes, o modelo de permissões, de atribuição de permissões para a infraestrutura é diferente. Outro grande desafio também é a gestão das implementações em clouds distintas, não só a nível de infraestrutura, mas também de software. Os fornecedores de cloud pública são assentes em tecnologias diferentes e, como tal, cada uma tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Na adoção de uma cloud híbrida, é importante perceber o que faz sentido correr na cloud privada ou numa cloud pública. O desafio neste ponto é que as diferenças tecnológicas entre fornecedores podem exigir skills diferentes das equipas de IT. Muitas vezes temos equipas que são muito fortes numa plataforma cloud, mas não têm tanta vontade noutra e então às vezes é um pouco difícil essa conciliação entre. Uma solução poderá passar pela adoção de ferramentas de gestão de software agnósticas, como Docker ou Kubernetes, ou a criação de fluxos pré-definidos que garantam a implementação correta de infraestrutura ou software entre os vários fornecedores cloud, através de uma camada de abstração que consiga simplificar o que realmente está a ser feito a nível do fornecedor. Outra preocupação é como é que agarramos em tudo isso e conseguimos garantir que temos num ponto de acesso único toda a informação que necessitamos sobre a nossa infraestrutura implementada através dos diversos providers. De certeza que toda a gente nesta sala coube como é fácil criar uma infraestrutura no Azure, implementar o Azure Monitor, criar um dashboard e conseguir ter tudo disponível através de um simples ecrã. O que acontece é que quando são tecnologias diferentes, isto nem sempre é possível fazer e temos essa dificuldade de conseguir fazer a integração de todos os dados e de todas as plataformas que necessitamos. Contudo, mais tarde vamos falar aqui sobre um novo serviço no Azure que visa conseguir ajudar na implementação e na gestão das infraestruturas espalhadas por vários providers. Vamos agora apresentar o que nós achamos que são as best practices e estratégias na construção de uma cloud híbrida. O primeiro passo, e como deve ser feito na adoção de qualquer tecnologia nova, é a implementação de serviços novos. Temos que definir uma estratégia sobre o que é que queremos retirar disto. Tem que se compreender ou ajudar o cliente a perceber, caso seja como serviço, porque é que se deve avançar para a adoção de uma cloud híbrida.
Tem que se conhecer e compreender o workload do cliente e planear o que deverá correr numa cloud pública ou na cloud privada. Tem que se compreender as limitações e virtudes de cada plataforma e como se pode alavancar cada uma delas em nosso favor. Por exemplo, se o cliente tem necessidade pontual de uma grande capacidade de processamento e tem limitações na cloud privada, faz sentido aproveitar o processamento infinito da cloud pública para lançar o workload e terminar quando já não é necessário. Neste ponto também é necessário analisar os requisitos de governance e de compliance, porque como vamos ter distribuído por várias clouds públicas, muitas vezes o modelo de permissões e o modelo de compliance que é aplicado a nível dos servidores e a nível dos acessos nem sempre é transparente. Ou seja, é necessário saber exatamente aquilo que se quer de cada um dos fornecedores. Também deve ser evitado, pois que isto aqui a priori é um bocado mais difícil, mas muitas vezes os clientes avançam para a cloud sem uma estratégia definida. O que acontece é que muitas vezes criam servidores, criam serviços que ficam lá perdidos, ou seja, como se fossem pequenos cogumelos, e muitas vezes não é fácil voltar a integrar aquilo para a infraestrutura atual ou ver toda a infraestrutura como um todo. Depois da estratégia definida, é necessário garantir a implementação de cloud híbrida é segura. Isto pode ser alcançado restringindo as regras de acesso, como por exemplo os acessos de administração, mas também criando camadas de segurança para os utilizadores finais a nível de acesso às aplicações ou aos servidores. Desta maneira, conseguimos mitigar que a infraestrutura não pode ser alvo tão facilmente de ciberataques ou de perda de dados ou quebra de informação. Mais uma vez, isto é desafiante devido às diferenças tecnológicas entre fornecedores, o que não torna fácil a garantia que esteja tudo a correr no mesmo nível de segurança. Outro ponto muito importante é a gestão de operações no dia-a-dia a nível de infraestrutura e serviços que estão espalhados por várias localizações e fornecedores. Deve ser adotada uma solução que permite que toda a gestão é feita de forma centralizada e consegue obter feedback no único ponto de todos os serviços que estão a ocorrer na implementação. Com isto, consegue-se garantir que as equipas de operação ou de execução não tenham que estar familiarizados com várias tecnologias e vários portais diferentes para conseguir obter o que necessitam para no seu trabalho do dia-a-dia. E isto diminui o risco e também diminui custos, porque não é necessário ter pessoal tão especializado para cada uma das tecnologias. Do ponto de vista da arquitetura, as clouds também estão em evolução constante e também é necessário garantir que existe o conhecimento dentro das empresas para alavancar essas novas potencialidades que são dadas pelas clouds públicas todos os dias. Como o negócio não é exercício tecnológico, também temos que ter em conta os custos que toda esta estratégia tem. Se há a possibilidade de correr workloads numa cloud privada, que normalmente tem custos mais baixos, não faz sentido em termos de negócio estar a correr esses workloads numa cloud pública, independentemente de ser tecnologicamente possível ou não. No final do dia, uma cloud híbrida deve também ajudar a manter os custos de operação mais baixos possível, fornecendo a flexibilidade se necessário. Por acaso aqui, antes de entrarmos, estamos aqui a falar com um cliente que se queixava exatamente disso, que fizeram as contas para ter serviços na cloud, mas agora, olhando bem, afinal já não é tão vantajoso e agora estão a tentar fazer o percurso inverso. Portanto, é necessário ter um bom plano de negócio, fazer bem os requisitos, perceber bem aquilo que se quer, para no final de algum tempo não ter algumas surpresas desagradáveis. E finalmente, é necessário garantir que está tudo a correr conforme desenhado. Devem ser garantidos backups, independentemente da localização dos recursos, e também é uma boa oportunidade, visto já terem as infraestruturas interligadas, criar planos de disaster recovery para ambas as clouds. Visto já terem tudo ligado, em princípio é só conseguir fazer o planeamento e fazer a orquestração de tudo para conseguir ter um mínimo de impacto para o negócio, caso seja possível fazer, com o mínimo de intervenção humana possível. Vamos agora dar aqui um caso de um cliente, onde nós neste momento estamos a implementar um modelo de cloud híbrida, que é um cliente que atua na área dos sistemas de informação e consultoria e desenvolve fundamentalmente soluções para áreas de transporte e defesa. O projeto que está a decorrer, como podemos tentar perceber aqui pelo desenho, é criar uma plataforma de self-service para a implementação de serviços cloud. O cliente tem um data center que está virtualizado em VMware e tem interligações com clouds diferentes entre Azure e cloud da Amazon, AWS.
Cada utilizador tem acesso a um marketplace privado, que é criado a partir de recolha de requisitos para cada um dos utilizadores e permite a implementação automática e sem grandes configurações por parte do cliente. Deste modo, o utilizador consegue simplesmente escolher qual é que é o produto que quer implementar, em que cloud ou privada ou pública onde quer implementar, e toda a orquestração, quer regras de networking, criação de ligações, criação dos próprios serviços nas clouds é feita automaticamente. Neste momento o cliente tem cerca de 60 utilizadores finais, que são empresas, a utilizar este modelo de cloud híbrido, e no total já tem mais de 600 serviços entre IaaS e PaaS a correr sobre esta plataforma. E como deve imaginar, isto é um processo complexo que, quanto mais vai crescendo, melhor tem que estar definido, porque de gerir 60 empresas diferentes e conseguir garantir que todas elas conseguem ter acesso a todos os serviços que têm a correr sobre as clouds é um processo complexo. Um dos maiores desafios, como discutimos anteriormente, é a dificuldade em integrar tecnologias diferentes em fornecedores distintos. Lançar um serviço em Azure é diferente de lançar um serviço numa cloud privada, e este processo deve ser totalmente transparente para o utilizador final neste cenário. Não podemos ter uma experiência entre lançar uma VM na cloud privada e criar um serviço SQL em Azure, por exemplo. Não só temos que lidar com tecnologias diferentes, mas também temos que garantir que todas as comunicações funcionam corretamente. Se só estivéssemos a lidar com um único utilizador, bastaria fazer a configuração one-shot, mas como cada vez que entra um utilizador novo, isto tem que ser um processo automatizado e garantir que não há quebras de ligação, ou quebras não, mas overlapping de comunicações, ou seja, temos que garantir que cada uma das comunicações entre a cloud privada e o provider público são segmentadas e que não há qualquer risco de segurança. Isto tem que ser um processo muito bem orquestrado. Para além da segurança, os utilizadores têm necessidades de compliance diferentes entre clouds e localizações distintas. E foi necessário criar um modelo onde temos que garantir que os requisitos dos utilizadores para a sua área de negócio é totalmente cumprida e tem que ser ajustada caso a caso. Finalmente, deve ser assegurado que as infraestruturas dos utilizadores em clouds, que estão a correr em clouds distintas estão a correr e estão a ser monitorizadas conforme suposto, mesmo que estejam em providers diferentes. Tem que ser garantido que o utilizador A, que tem a sua infraestrutura na cloud privada em Azure, está a correr da mesma maneira do que o cliente B, que está a correr em AWS, por exemplo. De igual modo, o cliente deve ter acesso de forma simples e clara a todos os recursos que tem implementado entre os fornecedores. Tendo em conta as dificuldades identificadas, optamos por a utilização de uma ferramenta third party para ajudar em todos os passos deste processo, desde o deployment, a configuração e monitorização. Com esta ferramenta, temos a possibilidade de criar workflows para orquestrar as configurações em nível de rede e segurança e invocar as APIs necessárias para implementar infraestrutura e serviços em diversos fornecedores cloud. Estes workflows são apresentados ao utilizador final como um marketplace, onde pode pesquisar por palavras ou por catálogo e ver qual é que é o serviço, os serviços são disponíveis para cada um dos tenants. Portanto, nem todos os utilizadores têm as mesmas experiências. É um bocado tailor-made, consoante as necessidades e aquilo que quer implementar nas suas clouds. Este processo é ongoing e deve ir acompanhando a evolução das ofertas clouds públicas. Ao aparecer um novo serviço e serem disponibilizadas as APIs, têm que ser criados fluxos novos para apresentar ao marketplace e possibilitar a sua implementação por parte do cliente. Depois dos serviços serem implementados, o utilizador pode aceder a um dashboard com informação, tal como o estado do serviço, onde consegue executar as mais tarefas de administração necessárias no dia-a-dia através de um único ponto, ao invés de ter que estar a consumir vários portais diferentes ou várias plataformas diferentes. Aqui temos um exemplo da visão que é dada ao cliente final, onde temos na primeira imagem, não sei se apresento bem, mas temos o exemplo do marketplace que pode ser disponibilizado para o cliente, onde é apresentada uma listagem de todos os serviços que podem implementar, possibilitando também a pesquisa conforme necessário. Também, ali ao lado, é apresentado qual é que vai ser o custo mensal de implementar esse serviço numa determinada cloud. Após o utilizador escolher qual é que é o serviço que quer implementar, é apresentado um wizard para acompanhar o utilizador na criação do serviço, que vai mudando consoante a tecnologia ou o serviço que quer implementar. Entre outras coisas, é possível selecionar em que cloud é que quer que o serviço seja implementado, qual é que é o tier de performance que quer, qual é o tipo de storage, qual é o volume de storage, etc. No final, de todas as configurações, é feito um checkout e a configuração é executada.
No dashboard do Homeplace de cada utilizador é apresentado tudo aquilo que já foi implementado. Temos uma visão por serviço e por instância do que está a correr. É possível fazer um drill down para cada instância, que é o que está na segunda imagem, onde conseguimos obter mais informação sobre o recurso, que neste caso é um servidor virtual, onde são apresentadas todas as características relevantes. Pelo menu de gestão, podemos também ter ações sobre o recurso. Por exemplo, neste caso, como se trata de um servidor virtual, é possível tirar um snapshot, repor um backup, fazer reboot, desligar ou ligar o servidor conforme aquilo que for necessário. Mas agora vamos falar um pouco sobre o nosso serviço em Azure, que ainda está em preview, que pode ajudar na gestão destas infraestruturas. Com o amadurecimento e a adoção em massa dos serviços em nuvem nos últimos anos, muitas empresas de médio e grande porte possuem hoje uma infraestrutura totalmente distribuída. Uma consequência natural é o aumento na complexidade de gestão dos ativos e a falta de visão compreensiva sobre um todo. O Azure Arc é um novo serviço de Microsoft que torna possível a unificação de todos os nossos servidores, quer estejam em Hyper-V, VMware, Amazon, num único portal de gestão. A gestão destes recursos é efetuada como se fossem recursos Azure, o que, numa realidade híbrida e multi-cloud, traz imensas vantagens de um ponto de vista de governance e de compliance. Se tem experiência com Azure, consegue utilizar o Azure Resource Manager, Azure Shell, Azure Portal, Azure Policy para qualquer dispositivo, independentemente do sítio onde esteja deployed. O Azure Arc tem 3 tipos de implementação, pelo menos nesta fase preview, que é para servidores, para Kubernetes e para serviços de dados. Como exposto no início desta apresentação, isto sempre foi um grande desafio, que é a implementação de clouds híbridas e a existência de uma ferramenta simples que permita centralizar toda a informação necessária para a sua gestão. O Azure Arc permite estender as funcionalidades de gestão do Azure para qualquer recurso, como se estivesse a tratar de qualquer outro tipo de recurso em Azure. Como podemos ver neste slide, suporta milhares de apps, independentemente da infraestrutura, desde dispositivos Edge, hardware OEM, data centers ou dispositivos IoT, tal como em multi-cloud. Tanto gera recursos no próprio Azure, AWS ou em Google Cloud. Suporta as políticas de gestão da Azure e é possível utilizar o Role-Based Access para conseguir dar permissões a nível de recurso ou a nível de Resource Group para cada um dos utilizadores ter só acesso aos componentes ou aos serviços com o qual têm responsabilidade de gestão. Agora vou mostrar aqui uma pequena demo, só desculpem lá. Isto é segurança acima de tudo. Pronto. Conseguem ver aqui, isto aqui é ainda está em preview este serviço, portanto é expectável que sejam adicionadas mais funcionalidades e outro tipo de interface, mas como podemos ver conseguimos gerir servidores, Kubernetes e Data Services. Tenho aqui um pequeno amostra do que é possível fazer, por exemplo, a nível de infraestrutura. Carregamos no botão e temos aqui estas VMs. Esta aqui, a primeira inicial, está implementada em AWS. Estas aqui, as 4 seguintes, estão implementadas sobre a nossa infraestrutura na Noesis e esta última é uma VM que está a correr no próprio Azure. Tenho aqui acesso também ao portal de AWS. Podemos ver que está offline neste momento. Temos aqui, podemos fazer um start e se tudo correr bem, aquilo aparece online daqui a pouco. Fazer start e enquanto
está a iniciar, vamos mostrar qual é que é o processo de onboarding para adicionar um novo servidor, neste caso o Azure Arc. Temos aqui o botão de Add, pode ser feito em massa ou servidor a servidor. Isto aqui, Add Scale, é preciso ter um set de instruções maiores, mas se quisermos, por exemplo, só adicionar um servidor para testar, podemos gerar o script, escolhemos qual é que é o resource group onde queremos que o servidor apareça, escolhemos qual é que é a região que queremos que esteja o objeto lógico associado. Caso seja necessário, podemos adicionar um proxy server caso não haja acesso direto para a internet, review and generate, e é gerado o script para correr no servidor. Ao correr no servidor, é logo feito o registro aqui e, passado alguns minutos, a máquina aparece no Azure. A nível do que se pode fazer, ou seja, como disse na apresentação, é tal e qual como fazer a gestão de um servidor que esteja a correr no Azure. Podemos fazer o drill down sobre ele, diz-nos aqui qual é que é a versão que tipo de sistema operativo é que estamos a correr, qual é que é a versão do sistema operativo, qual é que é a versão do agente, e podemos, por exemplo, aplicar regras de compliance. Temos a policies. Podemos ver de uma maneira centralizada o que é que está correto ou o que é que falta para estar de acordo com as regras de compliance que nós criamos. Neste caso aqui, temos aqui uma regra de compliance que diz que a VM não está, que a máquina virtual não está no time zone correta ou daquela que deve ser definida para a nossa organização, e podemos depois garantir um Create Remediation Task, onde, por exemplo, o que vai efetuar sobre a VM é alterar a time zone para estar compliance com aquilo que nós inicialmente registamos. Só falta a parte de por ser online, senão ficam sem acreditar. Mas, pronto, podes ver, a VM estava parada em AWS, fizemos o start, registou-se no Azure e já está disponível, ou seja, através desta plataforma centralizada conseguimos garantir ou gerir o estado de uma VM que está a correr no outro provider. Isto ainda está em preview, porque aqui o foco ou o caminho final seria ter toda essa possibilidade de, por exemplo, arrancar a VM centralizada neste portal. Mas isso ainda está, como ainda está em preview, ainda não podemos ter essas funcionalidades todas. E pronto, aqui a demo já acabou. Agora o Walter quer dar aqui uma palavra sobre... Só pôr aqui. Espera lá. Este não está, agora está. É o outro. É isto. Bom dia a todos. Obrigado, José, pelo excelente enquadramento técnico que acabaste de entregar. Eu tenho apenas 2 slides, algo muito simples também para finalizar esta apresentação. Queria apenas dar aqui algumas notas de como é que a Noesis vê este tema da Hybrid Cloud, como é que nós estamos a endereçar o mercado e como estamos organizados internamente para entregar estes serviços. Portanto, toda esta apresentação que o José acabou de fazer baseia-se também um pouco nas best practices que são sugeridas pelo fabricante, mas também por alguma experiência nossa em desenvolver este tipo de soluções. E na sequência desta experiência, a experiência de equipa, nós consideramos que a cloud híbrida e a multi-cloud são, obviamente, tendências de mercado atuais. Validamos isso em alguns clientes nossos. A questão dos containers, Kubernetes, desempenham aqui um papel fundamental nessa adoção desta nova plataforma e infraestrutura. E nesse sentido, portanto, nós estamos integrados numa área dentro da Noesis que denominamos Infrastructure Solutions, que é uma área que acaba por ter vários stacks de oferta e que com esses stacks conseguimos ter uma estratégia e uma abordagem mais relacionada com estas adoções de plataformas mais híbridas ou mais cloud-oriented. E na realidade nós vemos que há bastantes vantagens nesse tipo de adoção, quer seja na questão de dinâmica, de capacidade, quer seja numa questão de crescimento, performance
modelos de custos, portanto, há mesmo essas vantagens. No entanto, como diz o meu colega José na sua apresentação anterior, existem também alguns desafios. E esses desafios passam essencialmente pela questão da segurança, a questão da monitorização, que é muito importante neste tipo de plataformas, percebermos o que é que temos a correr, o que é que conseguimos gerir, o que é que conseguimos otimizar, e a própria automação que necessitamos para criar todos estes mecanismos automáticos. No entanto, são exatamente estes mesmos fatores de segurança e fiabilidade que fazem com que alguns dos nossos clientes optem por esta transição para estas plataformas mais ágeis, não é? Nesse sentido, eu gostava de apresentar aqui um bocadinho a nossa framework de oferta, que vai de encontro a essa estratégia unificada e estratégia de as a service, digamos assim. Portanto, nós estamos distribuídos por todas estas stacks de ofertas, começando aqui pela primeira, em que temos toda a componente de automação e monitorização de plataformas, que considero ser um dos fatores críticos para que, quando temos plataformas em hybrid cloud, consigamos saber como atuar sobre elas, como modificar, como colocar plataformas mais eficazes. Endereçamos também tudo o que tem a ver com componentes de Engineering Solutions, que refere a soluções de data center, áreas um pouco mais físicas do IT. A Cloud Data Center Operations, que refere aqui todas as componentes de cloud e que integram todos os sistemas e serviços dentro da cloud. E, obviamente, toda a componente de cibersegurança que acabamos por colocar em cima e dar aqui uma garantia de estabilidade e segurança aos nossos clientes. Tudo isto, toda esta oferta trabalha de forma integrada e de forma, como disse há pouco, as a service. Portanto, conseguimos com esta equipa endereçar qualquer desafio que nós tenhamos a nível de plataformas de IT, juntando assim também aqui uma stack de managed services e serviços de capacidade para reforçar equipas do cliente e reforçar a capacidade de operação. Portanto, com esta visão geral, também não estou aqui a tentar entrar muito em pormenor em cada uma dos verticais, porque tínhamos aqui bastante tempo para falar sobre eles, mas explicar um pouco que esta é a nossa abordagem do mercado. Portanto, nós olhamos para o mercado português e mercado internacional como um mercado já numa situação de migração para plataformas mais ágeis e mais dinâmicas. Essas plataformas necessitam todas estas stacks integradas e de um serviço completamente integrado, e é essa a nossa posição e é desta forma que nós integramos. Tudo isto não poderia deixar de estar assente em equipas como a equipa que o Baleia representa, da área da cloud, equipas de field support, equipas de segurança que temos dentro da nossa unidade e que são equipas extremamente séniores, com muita experiência no mercado e com grande capacidade de entrega, com uma abordagem muito global para infraestruturas mais ágeis e mais tecnologicamente avançadas, digamos assim. Portanto, basicamente era só estas pequenas notas que eu queria deixar no final. Portanto, contem com a nossa expertise de equipa em que conseguimos integrar todos estes serviços, e contem com esta toda a nossa oferta que já está estruturada, de certa forma, para endereçar estes desafios tecnológicos e desafios multi-cloud, cloud-oriented ou até hybrid cloud. Cada vez mais é o que nós vemos no nosso mercado.
Portanto, nem tudo acaba por consolidar, mas estamos a perceber que há uma tendência bastante grande na adoção deste tipo de soluções. Nós vamos estar por aqui durante o resto do dia, portanto, basicamente não temos muito tempo para colocar questões, no entanto, se houver assim alguma questão mais pertinente, acho que podemos abrir aqui um bocadinho.